EBD no Rádio. Muito bem, bom dia na paz do Senhor. Já estamos no ar com o seu programa EBD no Rádio, em formato de podcast. É, o nome chique, né? O nome inglês aqui, aportuguesado. Quero abraçar a você nessa manhã de segunda e terça-feira e te convidar para ficar com a gente. Já estamos no estúdio ao vivo. O meu amigo Rodney Matheus, ele que será o nosso convidado desse programa de hoje. Vamos falar sobre um pouco da nossa revista de Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Portanto, eu te convido, não mude de frequência, não desligue o rádio, mas pelo contrário, chame aí os seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, para nos acompanhar nessa programação. Já está conosco, como eu disse, meu amigo Rodney Matheus, e desde já os nossos microfones aqui da nossa emissora abrem-se para o meu amigo Rodney Matheus. Rodney, a paz do Senhor, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa EBD no Rádio. Paz do Senhor, bom dia, é um prazer estar aqui com você no podcast da EBD. Muito bem, Rodney é nosso amigo há muitos anos, nós nos conhecemos, gente da gente, como diz a história, e eu inicio essa conversa aqui com o meu amigo Rodney, rapidinho aqui, fazer um bate-bola ligeiro. Rodney, como se deu a sua conversão? Como foi o processo da sua conversão? Então, a minha conversão, ela se deu em 2007, eu tinha 15 anos, o meu pai foi o primeiro a ter o contato com Cristo, e através disso ele convenceu-me a ir à igreja. Eu sempre cito que para me converter, eu era viciado em jogos, sinuca, baralho e outros. Ele me fez uma promessa, a promessa de que se eu fosse crente, ele me daria R$40 por mês. E assim eu fui para o culto, não me lembro o tema, a mensagem, não me lembro quem era o pregador. De certo que na hora do apelo ele foi perto do meu ouvido e disse: lembra dos 40. E aí eu fui, aceitei a Jesus pela força dos 40. Mas graças a Deus, no segundo dia de conversão, a minha mentalidade já começou a mudar e eu não recebi nenhum valor por aceitar a Jesus. Então foi uma motivação errada, mas que graças a Deus o Espírito Santo veio e gerou transformação na minha vida. Muito bem, uma motivação não convencional, digamos assim, mas que funcionou, né, Rodney? Está aí hoje o Rodney, palestrante, conferencista, né? Rodney, meu querido, depois do seu processo de conversão, eu te pergunto, você teve de imediato seu contato com a EBD? Como foi esse encontro seu com a Escola Bíblica Dominical? Foi muito próximo mesmo. Nas primeiras semanas já comecei a participar da EBD. Eu era apenas um adolescente, só que participava da sala dos adultos, aonde era ensinado para os obreiros da igreja ali em Satubim. É interessante, irmão Ribamar, que ao participar dessa sala, o professor, depois de algumas semanas, ele resolveu entregar o cargo. E o pastor visualizou a minha pessoa como professor daquela sala. Eu apenas tendo, em média, 15 anos. E aí eu não queria aceitar, como pode, eu sou um novo aluno nessa sala e eu já vou ser professor de obreiros, diáconos e auxiliares, mas o pastor, na força do Espírito Santo, me impulsionou e aí eu risquei toda a lição, analisei todos os pontos, grego, hebraico, mesmo não sabendo da língua, mas eu fui. E é interessante que eu cheguei na primeira aula e disse: vocês podem perguntar. Corajoso, hein? Podem perguntar, tem que ter coragem. Eu estou disposto a responder. Né? E foi algo muito interessante, graças a Deus. Desde então, são 16 anos servindo a Deus através da Escola Bíblica Dominical. Muito bem, depois desse seu contato, agora eu te pergunto, como você se sente, é claro, por ser um aluno da escola dominical e também um professor, porque para ser professor, sem sombra de dúvida, tem que ser aluno. Tem um dito popular que diz: quem não se senta para aprender, não ousa se levantar para ensinar. Então eu te pergunto, como você se sente fazendo parte dessa escola dominical, desse magistério cristão, digamos assim, porque é um magistério, né? Irmão Ribamar, ser aluno não é não ter
não é uma falta de humildade, né? Na verdade, ser aluno é algo maravilhoso. Todos os homens de Deus que desenvolveram e têm um cabedal, ou seja, um conhecimento muito vasto, eles sempre estão dispostos a aprender. Então, eu nunca tive dificuldade de ser aluno. Se for preciso, nos treinamentos de professores, a gente coloca pessoas que estavam ali, que eram alunos, né, e que nós éramos professores, e ali sempre é um prazer ver um aluno se tornar professor e eu ser um aluno. Então, ser aluno é algo maravilhoso. Apesar de hoje eu ser um professor, um dirigente, isso não me impede de sentar e ouvir um irmão ou uma irmã, né? Então, para mim, sempre vai ser um prazer estar na condição de um aprendiz. A própria Bíblia diz que nós somos discípulos, e discípulo quer dizer aluno. Então, nós seremos eternos alunos. Para mim, é maravilhoso. Eu costumo refutar essa ideia. Muitos irmãos, algumas pessoas dizem, eu já sei. Então, a gente usa o termo já sabe de tudo, né? Eu vejo o apóstolo Paulo, que tinha conhecimento demais, mas sempre estava disposto a aprender, né? Você vê que ele foi chamado para a lei, primeiramente, e lá em Atos 9, ele já foi chamado para o Evangelho. Ou seja, ele teve que reaprender algumas coisas e desconstruir algumas coisas. Então, eu costumo dizer, irmão Ribamar, que nós estamos em constantes desconstruções e construções. E o perfil mais agradável e melhor é ser um aluno. É ser um aluno. Muito bem, Rodinei. Muito bem. Para que intervalo eu volto já com o Rodinei. Só a nossa vinheta da IBD e eu volto já. Vem com a família pra IBD. Muito bem, você que ligou o seu rádio agora, você que sintonizou-se agora no aplicativo, estou conversando com meu amigo Rodinei Mateus, diácono da igreja em Bacabal, dirigente da congregação Nova Canaã, tá certo? Estamos falando sobre a nossa escola dominical, sobre a nossa lição do próximo domingo. Rodinei, continuando esse bate-bola rapidinho aqui com você, você tem uma formação na área de missiologia, né? De missão, que é justamente a lição que estamos estudando aqui, agora nesse trimestre. Nos fale um pouco sobre essa sua formação, tá certo? Em que, especificamente, qual a área que você foi formado, você passou por esse 1 ano e 6 meses, né? Numa escola de internato, estudando sobre essa matéria. Muito bem, graças a Deus eu tive a oportunidade, bem como a minha esposa, Vanessa Ventura, nós somos enviados para o CTM Vida, o Centro de Treinamento Missionário Vida, que fica ali em Blumenau. Graças a Deus, esta igreja ela tem o hábito de enviar jovens para internatos, seminários, e essa escola ela é de cunho teológico, né? Ela tem alguns pontos específicos, que é a questão missiológica, a questão de missões. Existe um eixo lá, que é o eixo prático. Nós também aprendemos muitas coisas práticas, né? Alguns jovens chegam lá sem saber fritar um ovo, sem saber fazer um arroz. Então, existe a questão prática e nós aprendemos tudo isso. Mas, especificamente, além da questão teológica, né? Porque existem alguns seminários que eles são voltados para a formação teológica. É apenas ensinos teológicos, né? De cunho bíblico, a teologia bíblica, a teologia sistemática. Todavia, nós, além disso, nós fomos focados a ter uma visão mais ampla para as missões de Deus, que é a Missio Dei. Então, nós temos essa pequena formação, mas que serve para nos aperfeiçoarmos mais na questão missiológica, né? Missões. Muito bem, você ouviu aí meu amigo Rodinei, falando um pouco sobre a sua formação teológica na área de missões. Irmão Rodinei, a nossa lição desse trimestre, estamos trabalhando esse assunto importantíssimo, não é? Que é sobre missão. Eu te pergunto nessa oportunidade, como você vê a importância deste ensino para a igreja nos dias que nós estamos vivendo, né? Que é até os confins da terra. Irmão Ribamar, às vezes, querido ouvinte da rádio, às vezes nós precisamos retornar ao óbvio, né? Às vezes você quer ensinar alguém e alguém diz, mas isso é óbvio, isso eu já sei. Então as missões, ela é um óbvio que nós não podemos esquecer.
né? Nós não podemos parar de lembrar, nós não podemos parar de refletir. Eu me lembrei agora de um exemplo do Oswaldo Smith, que foi um grande missiológico, e ele disse que tinha um pastor, na verdade foi ele, né? O Oswaldo Smith, e que o Edson Queiroz fala sobre o exemplo dele. Ele chegou em uma igreja, começou a pregar sobre missões, Mateus 28, versículo 18 ao 20, e o irmão incomodado foi até o pastor e disse: pastor, o senhor não tem outra mensagem? Ele disse: vamos fazer o seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já está evangelizando? Não. Você está fazendo novos discípulos? Também não, pastor. Pois deixa eu lhe dizer, eu vou continuar pregando essa mensagem, porque o propósito principal dela é fazer você fazer discípulos. Como você ainda não está fazendo, eu vou continuar repetindo essa mensagem. Assim é a missão. Nós falamos tanto em missões, mas ainda tem muitos irmãos que estão acomodados. Então a igreja não pode parar de falar em missões, né? Nós temos aqui uma revista que vem estimular o povo de Deus. Agora mesmo a igreja de Bacabal vai realizar mais de 3.000 cultos. Teremos no final desse mês cruzadas. Então é uma igreja que vive para isso, irmão Ribamar. Nós fomos chamados para isso, viver a missão de Deus. Muito bem, nasceu nesse propósito, né, de fazer missões. Meu amigo Rodinei, tratando agora sobre o assunto dessa lição do próximo domingo, que é a lição de número 3 parece, né, lição número 3, eu te pergunto, a expressão transcultural, como ela pode ser compreendida, e nos dê o seu significado, que é importante, o professor que vai ministrar essa aula esse domingo, saber o significado dessas palavras, né, etimologicamente e missiologicamente a expressão transcultural. Então, na etimologia dessa palavra, querido amigo Ribamar, trans quer dizer além, né? Cultural já está dizendo, cultura. Então, a palavra, ela significa além cultura, além cultura. Então, quando nós falamos em missões, você vê no texto lá de Atos, que nós deveríamos pregar em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então a missão ela pode se dar localmente, né? Eu posso fazer missões a nível do Maranhão, saindo da minha cidade para outra cidade. Eu posso fazer missões nacionalmente, saindo do meu estado para outro estado. Só que essa palavra, além cultura, ela está relacionada a você sair ou do seu país para ir pregar lá no Peru, para ir pregar lá no Equador, para ir pregar lá na Coreia do Sul ou em tantos outros países. Então eu estou trazendo essa ideia da missão transcultural, né? Nós somos uma igreja que temos uma missão transcultural. Nós já estivemos com missionários na Venezuela, e temos missionários no Peru. Só que vale destacar também, existem algumas etnias e povos também que estão além da nossa cultura. Então, quando eu vou pregar para os índios, eu estou fazendo uma missão transcultural, apesar de ele estar próximo ou dentro do meu estado, né? Então, quando eu vou pregar para os quilombolas, é quase que uma missão transcultural. De modo geral, é mudança de cultura. Eu saí da minha cultura e fui para uma outra cultura. A gastronomia é diferente, os pensamentos são diferentes, às vezes a forma de se vestir é diferente, né? Por exemplo, nós não temos o costume de andar nu, sem roupa, mas em algumas aldeias você vai ver isso. Então isso é uma missão transcultural. Tá certo? Muito bem, você que ligou o seu rádio agora, porventura está aí sintonizando com a gente, nosso muito obrigado por sua audiência, tá certo? Um abraço à irmã Nayara, aí na Peniel, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Meu querido amigo Rodinei, ainda dentro desta palavra transcultural, quais os exemplos que nós temos no Antigo Testamento, tá certo, de missões transculturais? Então, Ribamar, antes de eu lhe responder, eu fiquei triste vendo em um congresso de missões, que lamentavelmente não deveria acontecer isso, e graças a Deus não é próximo a nós, é um pouco distante, mas um pregador disse que missões só é no Novo Testamento. Eu fiquei muito triste,
Porque a missão ela começa a partir do Antigo Testamento. Então existem vários exemplos missiológicos no Antigo Testamento. Você vê que no capítulo 3 de Gênesis 3:15, você já vê Deus um Deus missionário, um Deus preocupado em resolver o problema que o pecado trouxe. Então nós vemos vários exemplos, né, de missões e também de pontos missiológicos no Antigo Testamento. Eu não trouxe aqui um livro, mas eu tenho um livro que ele vai falar de missões no Pentateuco, missões entre os juízes, missões nos poéticos, missões nos profetas maiores e profetas menores, né? E nós temos vários personagens aí como Jonas, Ruth, Raabe, todas as personagens que estão em volta dessa missão de Deus. Então a missão de Deus, ela começa no Antigo Testamento e a base da missão do Novo é o Antigo Testamento. Então, de forma geral, a Bíblia é um livro missiológico. Muito bem, estamos falando com o meu amigo Rodinei sobre a nossa lição do próximo domingo, Missões Transculturais. Meu querido Rodinei, a nossa lição ela vai focar em duas alianças, né? Vai falar sobre uma aliança incondicional e uma aliança condicional. O que seriam essas alianças? A aliança incondicional, ela está relacionada de Deus para com o homem. E alianças condicionais também está relacionada entre Deus e o homem, mas um retorno do homem a essas alianças. Né? Existem alianças que o Senhor ele fez de forma incondicional. Independente do teu retorno, independente da tua atenção a essa aliança, ela continua de pé, ela continua vigente. Né? Agora, o que é a questão condicional? A questão condicional é: a salvação veio ao mundo, mas esses não quiseram. A luz veio ao mundo e esses não quiseram. Ou seja, existem alianças que são mediante a uma condição. Por exemplo, eu só serei salvo se eu aceitar a Cristo, se eu desenvolver a fé. É por isso que o Evangelho tem que ser pregado. Paulo ele vai chamar a atenção da comunidade e diz: como eles crerão se não há quem pregue? Aí é interessante, irmão, que ele diz: e como pregarão se a igreja não está enviando? Né? Então, são condições necessárias. É preciso o evangelho chegar até a pessoa, porque o crer vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Me chama muita atenção, por exemplo, lá em Romanos 8, você vai ver que o amor de Deus é um amor incondicional. O amor de Deus é para todas as nações. O amor de Deus alcança todas as pessoas. Isso é algo incondicional. Agora, nós rejeitamos o amor de Deus. É algo condicional. Ou seja, Deus trouxe a salvação, que é incondicional, é para todas as pessoas, mas há uma condição: só receberão esta salvação quem tem um retorno a essa salvação, através do ouvir, através da fé e através do receber. É por isso que a missão de evangelizar é necessária. Por mais que a salvação seja incondicional, é para todos, é preciso pregar, levando essas pessoas a uma condição, ao receber a Jesus Cristo. Então a aliança ela está relacionada a isso. A aliança incondicional da parte de Deus, e a questão condicional é quando eu tenho que me envolver. Né? É muito interessante que as respostas têm que ser bem singulares, logo, né, rápidas, mas vale destacar que existe o sinergismo e o monergismo. O monergismo é quando Deus só ele trabalha, e o sinergismo é quando Deus e o homem trabalham. Não é que Deus precisa do homem, mas no sinergismo, na questão assemblear, nós aprendemos que o homem faz parte dessa salvação. Ele deve participar, recebendo. Muito bem, deve, como diz, deve dar o passo, né? Deve dar o passo, deve se esforçar e se esforçar, buscar, que até dar um passo para Jesus dar dois Paraty, né? Que tinha aquele carro antigamente que era Paraty. E o cara pensava que ia ganhar realmente um Paraty. Por exemplo, nós não pagamos a nossa salvação, nós somos justificados pela fé. Pela fé. Todavia, o homem precisa se esforçar, chegando até a Cristo, né? Glória a Deus. Muito bem, estou conversando com o meu amigo Rodinei sobre a lição de número 3 para o dia 15 de outubro, tá certo? Que tem como tema Missões Transculturais no Antigo Testamento. Volto já, depois dos nossos comerciais da Escola Bíblica Dominical. As crianças! Que legal! Oh,
momentos sem igual. Cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Você já se perguntou por que devemos frequentar a escola dominical? Nela, meus filhos aprendem sobre Deus através do que há de mais atual em educação infantil. É importante para nós porque temos que tomar muitas decisões durante essa fase da vida. E os tios sabem tudo e nos tiram muitas dúvidas. Ela nos ajuda em nossa caminhada cristã e nos orienta como agir em diversas situações, na família, com amigos, na faculdade, enfim, na vida. Como pastor, percebo que é um auxílio indispensável para que a igreja possa alcançar cada dia mais um elevado nível de maturidade espiritual. E então, vamos para a escola dominical? Uma igreja que zela por uma escola dominical fundamentada na palavra de Deus permanece avivada, vigilante e unida, aguardando com esperança a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma campanha CPAD. Escola da Vida Cristã, formando cidadãos para o céu. Muito bem, estamos falando com meu amigo Rodinei aqui hoje no nosso programa EBD no Rádio, em formato de podcast. E eu estou falando com ele sobre o tema desse quarto trimestre, que é até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Meu amigo Rodinei, ainda desse tema, já falamos aí sobre a raiz dessas palavras, né, a etimologia de missões. E agora eu te pergunto desse assunto, você já nos deu uma palhinha anteriormente, nos casos de Ruth, Raabe, Jetro, né, eles estão dentro das missões transculturais, e eu te pergunto por que estes personagens estão como exemplo de missões transculturais. Então, a questão transculturais, além da ideia geográfica, além cultura, esses três personagens, eles estão bem enquadrados nessa missão, porque Ruth, ela não fazia parte do povo de Deus, ou da questão geográfica, né? Nós sabemos da história de Ruth, que a família de Noemi saiu, foram para terras estrangeiras. Lá os filhos de Noemi casaram, e casaram com mulheres que não eram da mesma tribo, que não eram da mesma linhagem, da mesma cultura. É interessante que Deus sempre vai afirmar que o seu povo não deveria casar com mulheres estrangeiras, porque, não digo assim, explicando melhor, com pessoas, mulheres que não tinham a mesma mentalidade, que não participavam do mesmo povo. Porque essa miscigenação, ela gerava transtornos, né? A questão religiosa, espiritual, pensamentos diferentes, né? Às vezes você casa com pessoas da mesma tribo, da mesma clã, da mesma tribo especificamente, e tem pensamentos diferentes. Então Ruth, ela não era do povo de Deus, houve as tragédias, né? Noemi retorna para Belém, retorna para o seu povo, e Ruth precisa de um remidor, de um redentor. E aí é onde vai surgir que Boaz vai remir ela, e através disso, graças a Deus, você vê que na genealogia de Jesus, Ruth está nessa genealogia. Não era nem hábito, né, ter uma mulher na genealogia, mas graças a Deus o plano de salvação passa através de Ruth. Então o exemplo de Ruth é um exemplo transcultural, que ela não fazia parte do povo de Deus, mas ela foi adotada, foi acolhida, recebeu a adoção, se tornou participante do povo de Deus e participante do plano da salvação, do plano redentivo. Os outros exemplos que nós temos é Raabe, né? Você vê que Raabe, por proteger os espias, ela recebe promessa que ela não seria morta, não seria aniquilada. E graças a Deus, através de Raabe, você vê a vitória do povo de Israel. E ela faz parte também da genealogia, interessante, da genealogia do próprio Cristo, né? Como eu citei, são apenas 4 mulheres que fazem parte
mas não era costume mulheres participar da genealogia, né? Os irmãos sabem o que é a genealogia. Lá em Mateus capítulo 1, nós temos a genealogia de Jesus, é uma comprovação que Jesus era participante do povo de Deus, e ele mostra toda a sua genealogia. Então Raabe faz parte disso. E Jetro também, que não era participante do povo de Deus, mas que foi adotado, que trouxe conselhos de lideranças maravilhosos para Moisés, e querendo ou não, Deus usou. Então o propósito de Deus é salvar a todos, e pessoas que não fazem parte do nosso contexto farão, porque o propósito da missão de Deus é atrair essas pessoas para viver os mesmos costumes, a mesma moralidade que nós vivemos, meu amigo Ribamar. Muito bem, e o exemplo disso somos nós, né? Que não somos da linhagem de Israel, mas um povo que vivia à margem que raiou a luz, né? Raiou a luz para nós, e fomos alcançados por esse evangelho, e agora estamos nos tornando filhos de Deus, né? Muito bem, Ribamar. Nós estamos no mesmo barco de Ruth, então nós somos de Jetro, no mesmo barco de Raabe. Então nós recebemos a salvação, mas a salvação primariamente era de Israel. Era de Israel. Muito bem. Odinei, ainda dentro desse assunto da nossa lição bíblica, eu te pergunto quais são... essa pergunta mesmo. Quais são as bases do testemunho de Israel? Em rápidas palavras, no Novo Testamento, Ribamar, a missão de Deus é nós irmos, né? O que é que a Bíblia diz? Ide, né? Ide, pregai. Essa é a base do Novo Testamento. Já para Israel não tinha essa missão de ir, até porque as nações, algumas delas eram inimigas. Então a forma de Israel evangelizar era através do seu exemplo, era atraindo as nações para si. No Antigo Testamento a missão de Deus não é ir, a missão de Deus é atrair. Venham, vejam, participem, né? A missão de Deus no Novo é ir, saia de dentro da igreja, né? Existe até uma frase que o espaço quadrado mais evangelizado é o espaço geográfico da igreja. É o espaço que é mais evangelizado. É culto todo dia, toda semana. Então é ir, saiam, eclésia, né? Equibalo, vão, saiam. Agora, o exemplo de Israel é atraiam, né? Venham e que eles vejam seu exemplo. O problema é que eles iam, né? Havia a miscigenação, havia o ajuntamento, e aí eles se corrompiam. Mas a missão de Deus através de Israel, do testemunho de Israel, é esse: é atrair. É claro que você vai ver as missões transculturais no Antigo Testamento, mas ainda são tímidas, meu amigo Ribamar. Você vê poucos exemplos, é por isso que nós citamos pouquíssimos exemplos. Mesmo o Antigo Testamento sendo um livro, né, sendo um bloco de livros que fala de forma tímida, mas porque a missão de Israel, ela não era bem isso, não era bem ir, mas era especificamente atrair. Essa era a base do testemunho de Israel. Muito bem, ligado com a gente aqui, onde está o irmão Araújo Costa. Estou ligado aqui no programa. Um abraço, meu irmão Araújo Costa. Meu amigo Odinei, ainda nessa pegada, eu lhe pergunto quais foram as contribuições de Israel para o mundo. Israel está hoje no foco da mídia, né? Mas vamos ater nas contribuições que ele deram para o mundo. Né? Muito bem, Israel, ele tem muitas contribuições para o mundo. Ele sofreu demais, mas com os exílios e tantas outras coisas. Mas uma das contribuições foi a questão do Antigo Testamento, a preservação. Nós sabemos que tinham os escribas que preservavam esses escritos, né, que serviram de base da própria palavra de Deus, que hoje nós temos. Você vê que o povo de Israel foi exilado, mas lá onde se criou a primeira sinagoga, e sinagoga é justamente uma escola, onde havia 10 judeus, havia uma sinagoga, né? Não é só questão geográfica. E por que foi criada a sinagoga? Ela foi criada na intenção de relembrarem o Pentateuco, que é os 5 livros da Bíblia. Nós sabemos que para Israel, eles preservaram de forma mais veemente
o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números e o livro de Deuteronômio, que é a segunda lei. Então essa é a contribuição que Israel trouxe, né? A tradução para o grego, além, os escribas mantiveram toda essa dedicação na questão da escrita. É interessante que eles tinham tanto respeito que o nome Deus, quando aparecia na escrita, eles se banhavam 7 vezes. E se errasse, irmão Ribamar, quaisquer letra, vamos dizer que eles estão no capítulo 37 de Gênesis, escrevendo. Errou, eles vão ter que retornar tudo de novo. Havia um cuidado muito grande. Então, existem várias contribuições da palavra de Deus, a questão das promessas e tantas outras boas contribuições que o povo de Deus trouxe para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, muito bem. Estou falando com o meu amigo Rodinei sobre a nossa lição do próximo domingo. Nesse programa quero mandar um alô especial para o senhor Adilto, ele que é pai do meu amigo Felipe, tá certo? Felipe, que é dirigente ali da congregação Monte da Transfiguração, que o Rodinei não sabe aonde é e nem conhece, né? Dá um abraço ao pai do meu amigo Felipe, o seu Adilto, que não perde o seu programa, nos acompanha cotidianamente. Meu amigo Rodinei, ainda falando sobre a nossa lição bíblica, por que o profeta Isaías, frequentemente, ele é chamado de evangelista no Antigo Testamento? Então, o profeta Isaías, ele é tido como um precursor, ele é um porta-voz sobre Cristo. De todos os profetas maiores e menores, o que mais vaticinou, o que mais profetizou, o que mais trouxe evidências proféticas sobre Jesus foi Isaías. É por isso que Isaías ele é tido como evangelista. É por isso que ele é tido como um profeta messiânico, porque foi ele que mais revelou. É sobre ele que caiu a grande responsabilidade de mais profetizar sobre a vinda do Senhor Jesus. Ele vai falar até de João Batista, voz do que clama no deserto. Então, antes de João Batista ser um grande precursor, que é o precursor no Novo Testamento, o que é a ideia de antes, né? É João Batista que revela o Cristo. Já pensou, Ribamar? Jesus de uma família judia, estava ali, aí ele disse, olha, eu sou o Cristo, olha para mim. Isso seria interessante, né? Provérbios até diz que nós não devemos nos louvar. Mas João Batista, que era muito conhecido, né? Ele mesmo chama a atenção de todos, olha, eis aí o Cordeiro de Deus. Da mesma forma, antes de João Batista, no Novo Testamento, para criar uma expectativa da vinda de Jesus, né? Da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus. Aí ele vai falar sobre o nascimento de Jesus, ele vai falar que Jesus viria de uma virgem, ele vai falar tantas coisas interessantes que vão se cumprindo cabalmente lá no Novo Testamento. É por isso que ele é esse evangelista, né? Esse precursor que fala sobre a vida de Cristo. Muito bem, estou falando com o meu amigo Rodinei sobre a lição do próximo domingo da nossa Escola Bíblica Dominical. Rodinei, nos fale um pouco aí sobre a força moral, não é, da religião de Israel. Eu poderia iniciar respondendo essa pergunta dizendo uma frase de Calvino. É interessante que às vezes a gente pensa coisas e pensa que é de nós mesmos, né? Porque eu pensei antes de saber que era do Calvino, eu sempre dizia para mim o seguinte: tudo de bom que você vê em mim é Cristo. Então, Israel, na questão moral e religiosa, ele é a questão primária, né? As nossas heranças familiares é de Israel. O Brasil é recém-nascido, é muito pouco tempo, né? Então, toda a nossa herança moral é de Israel. Toda essa nossa visão moral. Uma das contribuições de Israel também foi essa preservação da Bíblia. Então, a Bíblia é que nos ensina. Por que nós perdoamos? Porque o Senhor nos ensinou a perdoar. Por que nós amamos? Porque o Senhor nos ama a amar. Por que nós sentimos empatia? Porque o próprio texto vai dizer, chorem com os que choram, mas se alegrem com os que se alegram. Então, essa é a questão moral, é a força moral e religiosa de Israel.
Nós sabemos que Israel errou muito, mas foi Israel que primeiramente recebeu toda essa base bíblica, essa base moral, né? Os atributos de Deus. Nós temos atributos morais ou atributos pessoais e interpessoais. O interpessoais que não diz respeito a nós. O irmão Ribamar não pode ser onipotente, não, onisciente, onipresente. Mas existem os atributos pessoais. A Bíblia diz que Deus é amor. E se Deus é amor, é um atributo pessoal. Eu posso também amar? Posso. A Bíblia diz que Deus, ele exerce misericórdia. Eu posso exercer misericórdia? Posso. Então, toda essa base moral e religiosa, nós herdamos de Israel. É por isso que existe essa força, né? Deuteronômio, por exemplo, lá no capítulo 6, vai dizer que o pai ensina a criança, né? Nós queremos terceirizar tudo hoje, né, Ribamar? Então, a escola, deixa lá na escola, a escola se vira. Toma conta aí, professor. Toma conta aí. Não pode ser assim, meu pai, meu querido pai, minha querida mãe. Você tem uma missão de ensinar a criança, de educar a criança. Na escola, elas vão ter conhecimentos, mas a educação é em casa. Então, toda essa base moral, toda essa força moral, ela vem de Israel, ela está com Israel. Foi primeiramente Israel que recebeu essa missão de Deus. Muito bem, muito bem. Você está nos acompanhando, tanto pela Rádio Nova FM 87,9. Nosso muito obrigado por sua audiência. Você também está nos acompanhando no nosso aplicativo. Nosso muito obrigado. E você também que vai acompanhar no canal Querigma também. Nosso muito obrigado por sua audiência. Chegando já no final da nossa conversa. Já acabou as perguntas? Conversa agradável. Não, calma aí, já calma aí. Brincadeira. Já calma aí. Você tá aqui. É verdade. Meu filho, é o seguinte, que dica você daria para o professor que vai lecionar, você que é um estudioso, você já leu a lição, né? Já estudou a lição. Quais os pontos importantes que você acha que o professor deveria focar nessa lição que vamos estudar no próximo domingo? Muito bem, uma dica sobre a questão do estudar, seria bom você ter acesso a outros livros, né? A própria CPAD, ela indica algumas leituras. Nós temos uma leitura da Teologia Bíblica de Missões e tantos outros livros que vão lhe amparar nessa lição. Com relação aos focos, nós podemos dar mais foco nessa questão transcultural, nessas missões, né, que Israel teve de testemunhar, e os exemplos específicos, né, como de Raabe, os exemplos específicos de Abraão também. Abraão, ele tem esse papel fundamental, mas foi falado nas outras missões também, né? E especificamente Jonas, que é um grande exemplo dessa missão transcultural. Importante destacar que ensine a sua igreja que não é só o Novo Testamento que é um livro missiológico, mas que no Novo, né? Mas que o Antigo também é esse livro missiológico. Vamos desconstruir essa ideia do pregador lá do Congresso, né? Que diz que missões, a base está só no Novo. Pelo contrário, está também no Antigo Testamento. Então, foque bem nisso, nessa missão transcultural, tá certo? Na questão de Israel, em atrair. A diferença entre nós e Israel é essa, né? Que hoje nós vamos. Jesus está dizendo, saiam, vão, né? E de Israel, atrai. É a questão, a missão de atrair as pessoas para seguirem o seu exemplo sobre moralidade, sobre Deus e tantas outras coisas. E as questões das alianças, né? Aliança condicional e incondicional. Abordar bem essa questão, deixar bem claro que Deus tem promessas incondicionais, mesmo o seu povo recusando, ele mantém de pé a sua promessa. Ele é fiel, né? Ou seja, nós humanos, irmão Ribamar, nós somos movidos mediante o retorno. Por exemplo, você quer dar um presente, a pessoa não quer, nunca mais você vai dar. Mas Deus é o contrário. Ele tem algumas ações incondicionais que, independente da rejeição, ele continua sendo fiel. Ele continua amando. Ele continua permanecendo com a promessa. Deus queria matar o povo lá porque ele teve um momento assim que ele se irou demais. Moisés disse, não faça isso.
né? Você vai colocar em risco o seu nome. E aí Deus retorna, volta e diz, pois tá bom, eu vou continuar com isso, né? Ou seja, Deus, ele é maravilhoso, por mais ele é longânimo, por mais que ele tenha promessas incondicionais, ele permanece, né, com a sua fidelidade. Ele tem palavra, apesar do homem às vezes não querer essa salvação. Então, trabalhar bem essa questão incondicional e condicional. E eu creio que a sua aula será uma bênção para a glória de Deus. Muito bem. Você está ouvindo aí meu amigo professor, conferencista, não é Leonardo? Rodinei, né? Rodinei. Jesus. Rodinei Vinícius, infelizmente chegando no nosso tempo aqui é pouco, né? Seria 1 hora ou mais de 1 hora para conversarmos sobre esse tema. Mas abra-se nosso microfone agora para as suas considerações finais aqui dentro do nosso programa. Desde já, nosso muito obrigado por você ter atendido o nosso convite de estar aqui nesta manhã de terça-feira, contribuindo com os nossos ouvintes, com os nossos participantes aqui do nosso programa. Muito bem, eu quero agradecer a você, irmão Ribamar. Já faz mais de 10 anos que eu estou em terras bacabalenses e você tem sido uma bênção no meu ministério, né? Já tive a oportunidade de ir em outros programas de TV e agora o podcast. Então eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus por esse programa, por esse podcast. Tudo que venha para enriquecer, para aprimorar, para gerar crescimento, é algo que nós devemos investir com veemência, com intensidade. Então as minhas considerações finais é que nós sejamos esse eterno aluno, aprendendo praticamente todos os dias, não parando de ler, né? A leitura é muito importante. Eu sei que o nosso aprendizado não é só a leitura, nós aprendemos visualizando, nós aprendemos fazendo, mas não deixarmos de ler, principalmente a lição, tá bom, Ribamar? É uma coisa que alguns acabam negligenciando, mas que é importante lermos toda a lição e além do conhecimento que está nela, não criando achismo, eu penso assim ou ali, mas vivendo o que a palavra de Deus diz. Então, que Deus abençoe todas as EBDs, todas as classes, todos os coordenadores e professores, e foi um prazer, sempre será um prazer estar aqui com você, meu amigo, em nome de Jesus. Só lembrando, eu estava aqui lembrando aí da irmã Zu. Aí eu ia falar agora. Manzu, vou já tomar um café aí, Manzu. Já acabou, irmão. Não tem mais não. Já foi, a hora do café já passou. Meus irmãos da Nova Canaã, né, o nosso pastor Joabes, bem como todos os irmãos da Nova Canaã, das congregações da área 7, você já foi da área 7. Não, eu sou da área 7. Da área 7, você nasceu lá. Nasci lá. Né? Todos os irmãos da área 7 sintam-se abraçados, e bem como todas as áreas de Bacabal. Nós amamos a todos, viu, irmão? Eu vou começar uma missão transcultural, visitar os irmãos da outra área. Rodinei, te acalma. Obrigado, meus irmãos.